Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com nossos dois especialistas em Salesforce, o Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Rafael, tudo certo? Tranquilo? E com o Douglas, nosso representante do time comercial aí. E aí, Dalla, obrigado aí, mais um convite. Vamos embora, lembrando que o... Cadeira cativa já. Já tá virando aí um rosto repetitivo no podcast. Daqui a pouco vai ter que começar a trazer aqui umas perguntas pra nós, beleza? Tô perdendo medo das câmeras. Vamos lá. Lembrando que o podcast é idealizado e patrocinado também pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a consultoria mais indicada pela própria Salesforce. E hoje o assunto ele é meio polêmico que a gente resolveu trazer aqui, ó. O título do nosso podcast é Não Contrate uma Consultoria Salesforce para fazer suas integrações. E esse assunto aqui surgiu de algumas conversas e choros, né, na verdade. A galera assim, ó, cara, eu não acredito que isso aconteceu. E eu queria startar, na verdade, perguntando pra vocês, assim, ó, da experiência de vocês, desses momentos de eu não acredito que fizeram isso, que foi isso que aconteceu aqui. Quais são as experiências que vocês tiveram até hoje, assim, na análise, num processo de assessment, quando vocês vão ver o que tá acontecendo? Porque eu vou contextualizar antes, beleza? No lance que a SR, pra quem não tá muito habituado, ela é muito conhecida por entrar em projetos de implementação ou de integrações de Salesforce mal sucedidos, né? E a SR acaba conseguindo resolver todo o problema ali, que poderia ter sido economicamente mais viável caso tivesse sido contratado desde o princípio, né? E que processo que vocês já participaram de integrações, principalmente ali de Salesforce, onde quando vocês chegaram, vocês se depararam com uma situação assim, cara, essa empresa aqui deveria ter entendido um pouco mais antes de contratar essa consultoria aqui. Eu sei que é delicado de falar sobre isso, mas é uma pergunta que não quer calar e o pessoal do bairro quer saber. Bom, puxando o gancho ali de assessment, né, como o Dalla disse, a gente já tá se tornando até uma das nossas skills, né? Resgatar aí projetos, né, salvar alguns crachás aí da degola por um insucesso. E recentemente até a gente tá realizando um processo de assessment numa indústria química, uma indústria de transformação, na verdade, aqui do Rio Grande do Sul. Nesse caso até não foi uma surpresa para eles, né? Eles já nos trouxeram previamente que eles tinham caído numa armadilha. Eles acabaram não se atentando a isso, né, no momento de assinatura do contrato, né? Porque essa armadilha, ela tá lá, né, para quando ela precisar ser ativada, né, mas para quem não tem a experiência, a vivência com o Salesforce e até mesmo com a tecnologia, a pessoa não vai se ligar naquilo ali, né, até porque não é algo que está explícito, não é algo que está aberto. E o que consiste nisso? No momento lá da implantação da Salesforce, é comum, né, entra a Salesforce com a proposta de licenciamento e a Sales sempre convida também algum parceiro, alguma consultoria para fazer a implantação da ferramenta, né, para trazer expertise. Aí a gente entra num ponto, né, existem duas vertentes, existem empresas que são vendedoras e existem empresas que são consultorias, que implantam Salesforce, trazendo valor, trazendo, né, ajudando a empresa a adquirir maturidade de CRM, né, que é o caso da SR. Nesse caso, a empresa acabou sendo seduzida por uma proposta com um valor muito atrativo. O canto da sereia. Sim, foram literalmente no canto da sereia. E aí o que aconteceu, né? Essa empresa, ela é uma excelente vendedora, né? Porque enquanto o mercado, né, as empresas que de fato são sérias ali e estão oferecendo um serviço de forma transparente, chegam com um valor de 2, 3x, eles vão lá e te oferecem na metade do tempo e por 1/3 do valor, sabe? Só que o que acontece? Por trás dos panos, né, tecnicamente, depois até o Ariel vai poder falar melhor sobre isso, o que essa empresa faz? Ela desenvolve um pacote de integrações, de funcionalidades, que é uma caixa preta, né, o código-fonte é deles, e eles implantam dentro da empresa, né, são obrigados daí a fazer uma série de customizações, né, que não é uma boa prática para que tudo funcione, mas o grande ponto é, o mesmo pacote que eu vendo
pro Zezinho que vende laranja, eu vendo pra indústria que vende calçado. Eu vendo pra empresa de tecnologia. Então, em determinado momento isso vai dar algum problema. Por quê? Primeiro porque tu acaba ficando refém dessa empresa a vida toda, né? Tu nunca vai conseguir se desvencilhar dela, e isso é um ponto que a gente trabalha, né? E embora a gente tenha contratos de sustentação, não é porque eu quero que a pessoa fique amarrada a mim de forma forçada. É porque, de fato, eu quero estar ali disponível, né, para melhorar a ferramenta, para otimizar, para manter ela atualizada sempre, para ser ali um pilar de apoio consultivo, né? Eu tenho alguma dúvida, né? Eu não sei como é que funciona, chegou uma funcionalidade nova, né? Como é que a gente pode implementar ela aqui, mas não porque simplesmente a empresa não tem acesso à implantação que ela pagou, né? E aí tá lá, é um produto. No momento que eu saio, eu tiro esse pacote e tu fica lá com as tuas licenças, né? Tu não tem o que fazer. Sim, na verdade não foi uma implementação, foi um aluguel praticamente de implementação, na verdade. Né? E eu entendo que tudo bem, né? É um produto, é uma estratégia de negócio. Só que qual é o problema? Quando isso não fica claro. Não é trazido de forma clara, né? Eu vou lá, eu não tenho expertise em CRM, eu tenho expectativa, me venderam o sonho do Salesforce, e isso ali na frente acaba se tornando um pesadelo. Esse caso ainda ele é muito mais complexo, né? Porque ele vai desde a empresa, a consultoria, né? A vendedora vender um pacote de horas subdimensionado, sabendo que todas as demandas da empresa não seriam atendidas naquilo. Em determinado momento o orçamento acabou, eles sumiram. E aí acabaram voltando, enfim, né, mas aí geraram uma situação que a gente já falou aqui em outros momentos, né, de forçar uma renegociação de contrato já, porque o cliente já tá ali com um pepino na mão. Mas aí o que pegou, né, nesse bolo todo foi quando o cliente descobriu esse pacote. E aí, assim, a gente não tá falando de um detalhezinho, de um objeto customizado. A gente tá falando da implantação inteira. Todo funil de oportunidades, todo funil de leads, todo funil de cotações, né, integrações com o ERP, tá tudo amarrado ali. Né? E aí a gente até começou inicialmente dando a má notícia pro cliente que, cara, o melhor cenário para ti é reimplantar. Obviamente isso pega no bolso da pessoa, né? Ela acaba ficando chateada e até com um sentimento de ser enganada, né? E aí a gente, né, seguindo o que a gente faz sempre, a gente tá trazendo ali outras alternativas também, né? Algumas da gente tentar conviver com esse pacote, mas lembrando sempre que no final das contas a gente tá dependendo da boa vontade, da honestidade de alguém que não foi transparente desde o início, né? Então daqui a pouco essa pessoa pode simplesmente mudar de ideia e não vou mais te prestar suporte e tal, tu não quer mais me ter aqui, beleza, vai lá e implanta. Hein, Douglas, até a título de curiosidade aí, né, pra a gente entender um pouco melhor do que foi de customização e etc, né, pra gente entender o impacto disso. Porque a gente sabe que no Salesforce, cara, uma das grandes vantagens de contratar o Salesforce é que embarcado nele já vem muita coisa, né? Já é completo. Ele não é uma plataforma onde eu vou codar ali em cima e criar o meu CRM. Cara, já tem muita coisa pronta. Então, leads, oportunidades, cotações, forecast, vendas, pedidos, né? Contratos, clientes, sejam eles B2B ou B2C. O quanto que esse pacote é customizado, eles deixaram de utilizar alguma parte desses objetos padrão, ou boa parte deles, ou pequena, qual o nível de customização que fica isso? Cara, pra te ter uma ideia, objetos que são óbvios, que vão ter até na ferramenta mais simples do mercado, estão customizados. Por exemplo, nome, razão social, endereço. Tudo customizado. Sabe? Tipo, é 100% customizado, né? Vocês, quando trabalhavam lá no EdgeBank, né? O Juliano até nessa reunião trouxe como parâmetro, né? Vocês subiram a base do Age lá, implantaram o Salesforce. É uma implantação gigantesca, com, sei lá, 6, 7 objetos customizados. Sim. Uma empresa que tem um porte bem menor, tinha 37 objetos customizados. Dentre eles,
uns 20 mais ou menos são de campos padrão da Salesforce. Os outros ali realmente foram necessários ali, né? Mas mesmo assim, eles poderiam ter tido uma abordagem diferente, né? Poderia ter sido feita a modelagem de algum campo padrão, né? Visando ali a questão de storage e tal. Sim. Então, cara, esse cliente, ele tá muito refém até mesmo em questão de atualização, né? Sim, porque total. como o Salesforce deles está totalmente customizado, qualquer atualização não vai pegar para eles. E aí eles vão começar a ver, né, novos produtos sendo lançados, né? A gente tem o Agentforce aí, por exemplo, que é um novo lançamento da Sales. Eles vão chamar lá no atendimento, enfim, eu vi aqui que vocês estão dando essa licença para todo mundo que é Enterprise, por que eu não recebi? A resposta que eles vão receber é a org de vocês é extremamente customizada e, cara, não vai rolar. E no longo prazo, os objetos customizados tendem a estourar os limites. Hoje eles não estouram, mesmo com toda essa customização. Depende. Não, é Mas uma nesse caso. pergunta. Nesse caso. Nesse caso em específico, não. Mas se crescerem, vão estourar. Por que eles ainda não estouraram? Porque é uma implantação que, embora tenha sido vendida para ter sido feita em poucos meses, quick start total, ela tá se arrastando por quase 2 anos. Então, eles acabaram utilizando o Salesforce. Então, usando 100%. Agora, recentemente. Eles recém começaram a usar. Foi questão, acho que faz 1 mês, mais ou menos, né? Sim. Que eles, de fato, começaram a utilizar, fazer os pedidos, fazer as cotações, né? Submeter para alçadas de diretoria, questão de descontos, né? Até mesmo as tabelas de preço. Então, ainda não estourou, porque eles praticamente não usaram ainda, né? Mas em breve eles vão começar a ter um problema muito grande. E aí, né, eu sei que a primeira alternativa que a gente deu, que é a mais drástica, né, reimplantar, pudesse parecer ser a alternativa mais cara naquele momento, quando começar a vir a fatura Sim, do storage ali estourado, isso aí vai começar a doer no bolso também, né? E aí já tá doendo no coração porque tu tá se sentindo enganado, né? Daí quando começar a doer no bolso também, aí o bicho pega. Tá, só pra confirmar, Douglas, então, quando tu falou ali, o campo nome customizado, etc. Mas isso ainda não está dentro do objeto, não foi um campo customizado dentro de um objeto nativo, e sim um objeto novo, meio que duplicou. Eu tenho lead padrão Salesforce, eu fui lá e criei um objeto prospect. Exatamente. Todos os objetos que eu mencionei ali, que foram customizados, eles foram customizados mantendo os objetos nativos. Sim. Então, tu tem duplicidade. Eu tenho lá 2 objetos que falam de nome, eu tenho 2 objetos leads, eu tenho 2 objetos prospects, eu tenho 2 objetos de oportunidade, e todos eles com seus respectivos campos duplicados também. E isso daí tem um alerta até para os dados, né? Que os dados, de fato, assim, se eles não tomarem cuidado, os dados que estão ali registrados no momento que desinstala o pacote, ele pode perder tudo, porque está num objeto customizado que vai ser deletado, né? Vai ser removido da org. Então, ele, inclusive, vai ter que fazer uma migração de dados. Tem que ver até se contratualmente não pode, daqui a pouco, eles terem uma pegadinha quanto aos dados ali também, né? Mas, nossa, perigosíssimo. É insano pensar nesse tipo de coisa. E, cara, nesse caso dessa empresa, tá? Porque eu vejo, assim, no caso da SR, tá? Ela se lida com empresas de grande porte, normalmente, médio pra grande porte. E existe aquela barreira de tu passar um orçamento para um setor de compras ali. E aí o setor de compras, normalmente o modus operandi vai no mais em conta. Cara, e aí eu, como dono da empresa, né? Tipo, porque às vezes eu não tô nem sabendo, mas se ele vai assistir esse podcast aqui, ele vai ficar sabendo. Mas, tipo assim, da visão de vocês, nesse caso do CRM, e como evitar que o setor de compras caia nessa armadilha, entendeu? Porque ela pisou na armadilha de urso ali, basicamente. Tipo, chegou ali os orçamentos. Cara, isso daqui é 3 vezes, às vezes, mais barato do que... E 3 vezes menos tempo para implementar o Salesforce do que a SR, por exemplo, beleza? E aí... eles não têm competência técnica para julgar aquilo ali, né? Sabe como balancear esse tipo de situação para que as empresas... E, cara, quanto maior o porte da empresa, maior vai ser o rombo financeiro. Faz sentido, né? Tipo, pensa tu pegar uma... Que nem vocês tiveram lá um processo da Porto Belo, por exemplo, que vocês atuaram. Imagina se eles tivessem caído numa armadilha dessas, porque com certeza não seria... Mesmo que fosse 3 vezes mais barato, por exemplo, não seria barato ainda. O investimento, e depois de 2 anos
tivesse que fazer uma reimplantação do zero. Mas no caso da Porto Belo, inclusive, aconteceu, caiu, e aí a gente entrou no projeto depois. Bateu na trap ali e foi. Foi parecido. Não foi o mesmo caso, mas é parecido. É parecido. E como que como um setor financeiro, sabe, como que a empresa pode fazer pra evitar esse tipo de coisa? Sim. Pra não cair nisso. Boa. É que eu acho que daí a gente tem que dar um passo antes, né? Quando a gente tá falando já do setor de compras, a gente já tá falando do processo final da contratação. Sim. Mas, geralmente, quem levou as opções para o setor de compras é a área de negócio ou a área de TI, né? Geralmente, em empresas maiores, né, a demanda ela é filtrada, as concorrentes ali que vão concorrer nesse deal, nesse bid, elas passaram por esses outros times. Só que o que acontece? Quando tu pega, nesse exemplo que eu tava dando antes, né, é uma empresa aí de 30, 40 anos, tradicionalíssima, que eles cresceram trabalhando com uma planilhazinha de Excel. Para eles, essa era a inovação tecnológica deles, né? Sair ali do caderno e ir para um Excel. Quando a gente está falando de Salesforce, internamente, eles não têm nem pessoas ainda com maturidade de CRM para saber identificar essas pegadinhas. Então, cara, tem que ir pelo básico, né? Falei com 3 empresas, 2 estão com um preço equivalente, eu tenho uma muito mais barata, tipo, isso é que nem pegadinha agora em Black Friday, sabe? Pra não cair em golpe. Tem que suspeitar, né? Tem que perguntar, pô, vamos bater escopo, o que é que tá incluso aí, o que não tá, sabe? O que vocês vão me entregar? Pra daí também tu conseguir olhar, pô, por mais que eu não tenha um conhecimento aprofundado, seja de TI, seja de CRM, eu consegui ter o mínimo de condições de comparar laranja com laranja. Então, já parte por aí, né? Chegando uma proposta muito mais barata, muito fora de mercado, pô, desconfia, né? Pergunta, bate. Essas empresas costumam, né, trazer ali um pacote de horas, né, e não abrir o escopo, né? Porque o escopo a gente combina depois. Então, tudo isso são sinais de que tu tá te encaminhando pra entrar num alçapão ali, numa armadilha. Então tem que ficar ligado. Uma coisa que eu vejo, assim, e que às vezes é muito negligenciada, por exemplo, a gente gosta de fazer, e é uma coisa bem legal, assim, uma iniciativa bem legal ali que o nosso comercial faz, que eu acho super, super interessante, é que quando a gente tá fazendo a nossa apresentação comercial, a gente traz os logos de clientes ali que a gente atende. E aí a gente fala pro lead ali, pra pessoa que a gente tá atendendo, cara, escolhe umas três dessas empresas que a gente te conecta pra tu pegar nossas referências e pegar um feedback. Então acho que conectado com isso que tu falou, às vezes vão ter empresas que não vão ter essa maturidade de entender como analisar propostas de Salesforce, mas nesse caso, claramente poderia ter uma distinção boa se tu pegasse as referências, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante de trazer. E um outro parênteses que eu queria comentar também é que isso às vezes acontece também em empresas que têm alto nível de maturidade mesmo. Esses dias eu coletei um feedback de um cliente nosso, o depoimento dele foi assim, cara, eu tinha perdido a fé nas consultorias. Quando a gente foi começar a falar com a SR, vocês foram a 6ª ou 7ª consultoria que a gente falou. Então, e eu lembro, porque, cara, na época era o Marcelo, a gente passou por toda a esteira ali com eles. A gente foi sabatinado, sabe? Tipo assim, cara, por que e vinha perguntas não ríspidas, mas assim, os caras nitidamente doídos, sabe? Por que faria isso? Como que a gente faz? Tá, mas, sabe? Então, constantemente a gente passou pelo CTO da empresa, a gente passou pelo CFO, a gente passou pelo VP de vendas, a gente foi sabatinado pelo CEO também. Então a gente teve várias conversas e aí até os caras pegarem confiança, sabe? Sim. E aí passamos as referências, então pegaram referências, etc. Então, e aí complementando a esse depoimento, eles, cara, vocês foram a 6ª, 7ª consultoria. Então eles já foram buscando, experiência ruim atrás de trauma, até que daí eles falaram, cara, que vocês realmente fazem jus ao nome. Isso é uma coisa que a gente falou em outros episódios, né, que a palavra consultoria, infelizmente, ela já tá na lama, assim, né? Mas, de fato, vocês de fato foram consultivos. A gente entrou no cliente, desenhamos na parede, ali no vidro, ali, entendemos o negócio do cara, fizemos um assessment presencial lá na hora. E a gente entendeu e, cara, aqui é esse caminho.
E aí viabilizou os projetos, né? Então foi um case que eu já trouxe, aí já deve estar conectando os pontos também. Então, só, né, pra trazer todas essas questões. Mas esse é um dilema, assim, que quando entra no comercial não, no compras, ele realmente é difícil e aí, às vezes, é algo que é até difícil da gente atingir, né? Da gente ter um poder de influência grande. E eu vejo muito perfis diferentes de empresas, que vem a empresa bem nesse formato tradicional. Eu tenho que obrigatoriamente falar com 3 empresas. Me manda, tá aqui o escopo, me devolve a proposta. Às vezes não tem nem abertura pra ter uma conversa, sabe? E a gente vê esse formato e a gente vê outras que é assim, cara, eu vi que vocês fizeram o projeto na empresa tal e eu quero fazer com vocês. Show. Entende a diferença? Sim, é porque eu percebo assim, principalmente quando a gente tá falando de CRM, em um CRM a nível Salesforce, né? Sim. Que ele vai ser o coração da empresa, né? Ele é dele que vai partir todo o fluxo. Então, se o CRM tá capenga, tuas vendas estão capengas. Se o CRM tá capenga, tua comunicação tá capenga. O teu marketing tá capenga. Sabe, tá tudo capenga ali dentro acontecendo. Então, o CRM, ele não pode tá capenga. Ele é o pilar, o braço forte do negócio. E aí entra num nível de empresa, a nível de tamanho mesmo de empresa, que, cara, qualquer coisa capenga são milhões de reais envolvidos ali. Escala gigantesca, né? E aí eu acho que tu tomar uma decisão por preço é loucura. Né? E foi esse caso aí que tu comentou. Eles não tomaram nenhuma decisão por preço, eles tomaram por competência, né? Onde eles testaram vocês, foram testando. Cara, é aqui que eu senti confiança. Eu vou dar um exemplo bem nada a ver, tá? Bem nada a ver no nível de comparações de tamanho. Mas o Léo, que é meu sócio, ele pediu a namorada em noivado. Ele vai casar. E aí a gente foi atrás do famoso anel de noivado. E, cara, eu não sei vocês, mas, tipo, cara, não tem costume de comprar joia, esse tipo de coisa, não faz muito meu estilo usar muita joia. mas é o lance de, tipo assim, cara, até que ponto tu tá sendo enganado se é ouro ou se não é ouro, o que tu tá comprando ali. Porque daí, tipo, tem um monte, tem as mais tradicionais aí, a nível Brasil já de joalherias, mas aqui em Porto Alegre a gente tem ali a Galeria do Rosário, que reúne várias num lugar só, mas é no centro, é uma parada meio que tu fica... Comprou ouro, vendo ouro. Exatamente, então assim, cara, mas ao mesmo tempo lá tu tem mais variedade. Daí, tipo, vamos dar uma caminhada por lá pra ver. E aí a gente vai, entra numa, entra noutra. Cara, tu entra nos lugares trash, assim. Só que, tipo, a gente, no mesmo lugar onde tem o trash, tem o mais arrumadinho. E aí a gente foi, olhando. Cara, e sempre aquela coisa, será que é ouro mesmo? Será que é ouro? Até que a gente entrou em uma loja que o atendimento foi muito bom. O ambiente ia trazer um pouco mais de confiança, o atendimento foi muito bom a ponto da gente ter a liberdade de perguntar como que eu sei que é ouro mesmo. Porque a gente já não tava desconfiando que ali não era ouro, ali pra nós era ouro. E ali foi a referência, ela disse, tem que ter um carimbo aqui dentro, não, nenhum joalheiro vai fazer sem o carimbo, ou vai botar o carimbo se não for ouro, tipo, não existe, tem o carimbo dentro, além dos testezinhos que ele já risca aqui, pinga o negócio pra saber se é ouro, entendeu? Mas ela disse, se tiver o carimbo, é ouro, não tem erro, pode ficar tranquilo. Então, assim, só que verdadeiramente, a gente nem sabe se em outro lugar era mais barato. A gente comprou ali. Por quê? Porque ali ela podia ter me dito tudo isso, mas dependendo do ambiente que a gente entrasse, a gente ia desconfiar, e do jeito do atendimento e tudo mais, a gente ia desconfiar mesmo com carimbo, entendeu? Então, tipo, a gente acabou que a gente não foi pelo preço, a gente foi pela confiança, o lugar onde a gente achou um bonito e que a gente confiou que era ouro que a gente tava comprando, entendeu? Cara, não é um exemplo viajado, não, assim, porque eu identifiquei, inclusive, uma proposta que a gente perdeu recentemente. Quer dizer, não tão recente, mas foi exata a mesma coisa. Mas a gente perdeu por quê? Foi para compras. O que aconteceu? O cliente, eles fizeram foi feito o assessment, a gente fez algumas reuniões com eles, fizemos a proposta, cara, o nosso escopo tava perfeito, o cliente tava comprado, eles falaram assim, cara, a gente sentiu muita confiança em vocês, a gente vai com vocês e tal, vamos passar os orçamentos para compras, e aí foi. Compras escolheu o mais barato. Caiu na trap. Foi exatamente isso. Então é a mesma coisa, assim. Trataram lá uns indianos lá que não sabem nem aonde fica o Rio Grande do Sul.
Vixe Maria. Mas Foi cobraram... Foi? Que loucura, né? Contrataram lá os indianos que, sei lá, os caras olharam lá, real, isso aí, que moeda é essa? Foram lá e cobraram ali um valor X, só que a gente sabe que ali na frente ali vai dar um problema, sabe? Sim. Não vai fechar a conta. Sim, é um futuro cliente. Tende a ser um futuro. Provavelmente. Triste, né? É triste, na verdade, tu pensar nisso. Tipo, é É. feliz, mas é triste. Tipo, é triste que eles vão se dar mal e vão acabar voltando para o que eles tinham confiança, né? E aí... Mas até parando por... assim, é difícil pra gente também, a gente... Óbvio, tem muitos clientes que o formato é diferente, a gente consegue persuadir mais ali, porque eu digo persuadir no bom sentido, né? Sim, Conseguir sim. ter mais, trazer mais a Conectar clareza, mais. conectar e eles tomarem a decisão correta já desde o início, mas tem essas estruturas mais diferentes ali que, cara, eu passo ali e aí outra pessoa toma a decisão com base no que tá ali, no que a pessoa informou, então fica um pouco mais complexo, né? Sim. Mas já que a gente entrou nessa situação, por exemplo, do indiano aí também, cara, primeiro Douglas, vou pedir pra me responder e depois, caso queira complementar, acho que vale a pena complementar. Mas quais são os sinais de que a empresa tá caindo em uma armadilha quando tá contratando uma consultoria? Cara, o primeiro vale pra tudo, né? Não só pra consultoria, mas pra uma compra online, enfim. Preço muito baixo, né? Isso Desconectado da média. Isso completamente é claramente um sinal de que tu vai entrar numa trap. Os caras ocultam o escopo, né? Não, tudo é muito fácil, tudo dá pra fazer, mas aí chega na hora da proposta lá, tem lá o valor hora, nem o valor hora às vezes eles abrem, né? Nem quais profissionais, perfis de recursos ali vão estar disponíveis envolvidos no projeto. Então, essa questão também já é um sinal. E outra questão de referências também, né? O cara já te dá ali sempre as mesmas cartas marcadas em todas as propostas, é um sinal de que alguma coisa ele tem. Ele não tem confiança no trabalho que ele fez em 100% dos clientes em que ele atuou, né? E aí, dando um exemplo, né, como é que a gente faz no nosso processo comercial, né, dentro da nossa proposta, obviamente ele tem alguns cases, né? A gente sempre deixa aberto para o cliente escolher. Né, pô, escolhe aqui, quantos tu quiser, quem tu quiser conversar, a gente vai te conectar com eles e eles vão poder trazer as referências do nosso trabalho. Então, o cara não fala nada, obviamente ali a gente manda alguns que tenham um maior fit com o negócio deles, mas a gente sempre deixa isso aberto. Então tem que se ligar, preço, escopo, né, e principalmente também referências, né, tem que ouvir quem já teve ali trabalhando, quem já teve essa experiência anterior. Em Douglas, a gente falou muito da parte ali de negociação, a pré-venda, venda, né? A negociação, mas e o que tu vê nesses casos ainda também de armadilhas que sejam, cara, negócio feito, oportunidade fechada ganha. E aí, o que acontece? Tem alguma cerimônia, algum projeto, um kickoff, apresenta o time, olha, esse aqui é o time responsável que vai conduzir o teu projeto, aqui na SR, né? Explicando um pouco. A gente tem um processo, não acabou na venda. Fechou a venda, beleza. A gente vai ter contrato, né? Vamos fazer o contrato, tudo beleza. A gente já internamente já tem o processo de handoff ali, de implementação, que a gente chama, tá? Que é onde o time comercial vai pegar todo o insumo, tudo que a gente foi fazendo de assessment, de informação do cliente, pra gente determinar quais são as capacidades que são exigidas pelo projeto e tudo mais, e a gente já vai destinar um time. Sim. Cara, esse vai ser o time responsável por atuar nesse projeto. E aí a gente vai reunir esse time, apresentar o projeto, apresentar o cliente, isso ainda internamente, o handoff ele é interno. Apresentar o segmento, o modelo de negócio do cliente, tudo mais, quais são os desafios, o escopo, o cronograma, tudo que a gente já planejou, tá? E apresentar pro time já como se fosse um kickoff interno. E em paralelo a isso, assim. em paralelo a gente faz um kickoff com o cliente. A gente mostra, ó, aqui são os marcos, onde que a gente vai fazer a entrega, né? Quando que tu vai começar a ver valor do projeto, quais etapas a gente precisa do teu engajamento do teu time pra gente começar a detalhar os requisitos. Cara, tudo isso. Quais os formatos de acompanhamento. Então a gente vai fazer as sprints. E o cliente no conhece final da o time? sprint, conhece, sim, com certeza. E aí, então, Ele vai vê ter... os rostos da galera. Exato, vai ter as dailies com o time, então, né,
que são traduzindo as diárias. Sim, Vai ter a reunião ali de acompanhamento diário pro time dar um andamento do que fez ontem, o que vai fazer hoje, como é que tá em relação à sprint. A nossa sprint, a gente tá on track, tá atrasado, tá adiantado, né? E já com uma visão de cronograma, o roadmap até o final, a entrega do projeto, a gente fazer esse acompanhamento. E tendo touchpoints ali com a gestão da SR. Então, por exemplo, eu como head ali de projetos da SR, eu não entro na daily, né? Porque isso é mais operacional do time no dia a dia. Sim. Mas eu vou fazer follow-ups com o time, o líder técnico do projeto, pra saber como é que tá andando e tal. E né, pra gente fazer o direcionamento, fazer gestão, se tá certo, né? Se tá indo pro caminho correto ou não. Sim. E a gente tem as agendas, os follow-ups com o cliente, que também são algumas recorrências que a gente vai ver, cara, e aí, como é que tá a tua percepção quanto à entrega até o momento? Então, a gente tem vários processos e vários processos de acompanhamento. Tem o status report, que a gente manda também mais formal por e-mail para dizer como que tá, se tem algum impedimento, se não tem, como é que tá andando o projeto. Então, é uma evidência de serviço, porque não acaba, o cliente tem que ver que Sim, a coisa tá vê que o acontecendo. negócio tá funcionando. Por mais que seja nos bastidores, ele tem que ver que tá acontecendo. Sim. Né? Então, aí a pergunta, né? Depois da oportunidade fechada e ganha lá, tem algum sinal ali de alerta? Tu conseguiu ilustrar bem o ponto desse cliente que a gente estava falando, né? A gente acabou se aproximando deles muito como um ombro amigo até, né? Porque eles viram da gente não só uma empresa que pode solucionar tecnicamente as dificuldades que eles estão tendo, mas também de um parceiro que eles podem reclamar, que eles podem, sabe, trazer as lamentações deles do dia a dia. E equipe, cerimônias é justamente um outro ponto que também precisa ficar de alerta. Por quê? Nesse caso em específico, na proposta do vendedor, e eu reforço, né, eu não chamo de consultoria, não está discriminado. Né? Eu não tenho papéis lá, eu não tá dizendo que naquele valor vai ter um líder técnico, vai ter um consultor, um analista funcional, 1, 2, 3 desenvolvedores que seja. Então, claramente ali o projeto ele fica nebuloso nesse sentido, tá, mas sabe quem é que vai atuar, sabe? Como é que eu sei que para entregar tudo que tu tá me prometendo vai ter braço suficiente, né? A ausência de cerimônias, né? O cliente trouxe para nós que, cara, né, eu sinto muita falta, né? Eu não consigo, eu não tenho agendas recorrentes, eu não tenho uma daily, eu não tenho um planejamento, eu não tenho visibilidade de como é que tá o andamento do projeto, que sprint a gente tá, quais são as entregas previstas para essa sprint atual, para a próxima. E aí, um outro ponto também que fica muito claro é, mesmo o cliente sendo leigo, né? O cliente sendo o sponsor do projeto na empresa, é uma pessoa da área de negócios, né? Então, de Salesforce, de TI, enfim, ela não tem isso. Ela traz que, cara, eu batendo meu olho, eu sei que foram pessoas com senioridades diferentes que fizeram as entregas, né? Porque ao longo do projeto ali vão tendo boas entregas, coisas que claramente tu vê que foram feitas em cima de boas práticas e coisas que são bizarras, assim, sabe? Tanto em questão de processo, quanto principalmente qualidade, sabe? Layout de campos sobrepostos, escondidos, assim, né? Não tem máscaras dentro das tabelas, né? Por exemplo, a gente vai olhar lá para os contatos, para as contas, né? Para os contatos lá que estão dentro do CRM. Umas têm nome, outras têm CPF com ponto, outras têm CPF sem ponto, umas têm telefone com código de área, outras estão sem, umas têm ponto ali depois dos 4 primeiros dígitos, outras não têm traço, sabe? Então, dá pra ver que claramente ele não teve um cuidado, foi uma senioridade diferente e faltou principalmente ali uma revisão, né? De um head, de um superior. Então, desconfie. Se no teu projeto, né, não tiver descrito quais são os recursos, quais são os papéis que estão envolvidos e principalmente questiona como é que serão as cerimônias ao longo do projeto, né? Quais são os teus pontos de contato com o time e com o andamento de como é que tá o projeto, como é que tu vai fazer o acompanhamento disso. Cara, e show. E além desse case específico que a gente conversou, tu, de repente, que tá há mais tempo aí, Ariel, na batida como um técnico dentro do Salesforce aí, tu lembra de algum outro caso que o cliente caiu numa armadilha ali e era nítido? Sim. Cara, a integração é mais complexo, né? É mais fácil dizer os que não caíram em armadilha. Integração é complexo porque envolve uma senioridade um pouco maior. Se a gente for comparar a galera que vai entrar no Salesforce, que tá mais júnior, e eu, vou ter que fazer configuração de layout de tela, adicionar campo,
campos, é muito fácil, né? Agora, quando eu vou para uma integração mais complexa, mais robusta, que daqui a pouco eu preciso desenvolver código, aí ele tem um nível de exigência ali, de senioridade, de conhecimento de código já diferente. Então, olhando, a gente falou muito da parte mais de comercial e acompanhamento de projeto, e tem os gaps técnicos, né? Que assim, teve integrações que deram bastante trabalho para os nossos clientes, porque não dá para diminuir, não dá para menosprezar o desafio técnico de uma boa implementação, né, das integrações. Um caso, assim, que gerou um transtorno muito grande, na verdade não é um exemplo de caso, mas aconteceu em alguns clientes. Multiplicado por vários. É que o nível de boas práticas de programação para integrar, ele estava muito básico, muito não recomendado, vamos dizer assim, sendo bem político aqui, né? E assim, o CRM tinha que conectar com outros sistemas core, então sistema de ERP, sistema financeiro e etc. E aquilo ali tava com o código, tava com os pontos de integração chumbados no código. Então, quando foram feitas algumas atualizações ali, o pessoal acabou se confundindo um pouco e começou a integrar dados de ambientes de teste com ambiente produtivo. Assim, e aí o negócio encrenca bastante, sabe? Então, imagina tu tá com o teu ambiente de teste, teu CRM de teste fazendo qualquer cenário de teste, validando coisa e mandando pro teu ERP lá faturar, emitir nota, etc, sabe? Então, esse foi um caso bem grave, assim, de um cliente que passou por esse trauma. Antes de contratar vocês. Isso, exato. Então, assim, é difícil prever, porque é na entrega, né? Então, tu já contratou. Vamos ver, eu dei quem tá analisando uma consultoria, eu acho que tem que ir pelas dicas aqui que o Douglas deu. Mas quem já contratou fica atento com as entregas do time, né? Com as práticas, tanto essa parte de acompanhamento que a gente falou, de conhecer o time, quanto do que está sendo entregue, com a qualidade do que está sendo entregue. Porque daí, esse é um exemplo claro que pode gerar um transtorno gigantesco em produção, né? Teve um outro cliente nosso que foi implementada a integração num formato, numa outra má prática, que é não tratar os dados em lote. Então, e o que isso acontece? Na grande escala, no volume de dados trafegados e integrados, ele estourou o limite de governança lá da org, que a gente fala bastante, que é o número de chamadas de API diários. Então, simplesmente a operação desse cliente parou num dia. Trava. Sim. Estourou, travou. Estourou, exato. Eles tiveram que contratar daí um pacote extra, aumentar o limite pra sanar isso, daí a gente, como consultoria, depois entrou pra rever o processo, né? Pra entender. Entender o que foi feito, a integração. São problemas mais ocultos, na verdade, né? É. Mas que no longo prazo ali, e às vezes até no curto prazo, vão travar a tua empresa, né? Sim. São pontos difíceis de quem não é técnico perceber, né? Só vai perceber quando estourou tudo, quando deu a ruim. Mas são armadilhas que acontecem. Eu já... Aqui no podcast acabo participando mais dessas armadilhas técnicas contigo, Sim. né? Mas essas da contratação ali, a gente normalmente não conversa tanto aqui, não é uma coisa que a gente traz. Mas é um ponto muito importante, porque eu percebo que, cara, no Salesforce ali, do que a gente vai vendo aqui conforme vai andando, qualquer tropeço passa de 1 milhão às vezes, né? Qualquer tropeço passa de 1 milhão. E aí, às vezes, cara, sei lá, eu vou economizar 1 milhão aqui, eu tropecei, daí tô perdendo 1 milhão por dia. Aí ferrou, entendeu? Aí sai muito mais caro, muito mais caro. Então, é bem importante que tu tome consciência sobre isso e que tu saiba que o nosso podcast aqui sempre te oferece um presente. Caso tu esteja passando por uma situação dessas, cara, eu tô sentindo que eu tô caindo numa armadilha aqui, ou eu estou dentro da armadilha, já pisei na armadilha, tô preso agora, eu preciso sair disso, e tu tá precisando de alguma ajuda, de uma consultoria que vai conseguir te tirar dessa. A gente quer te oferecer um presente aqui. A gente quer te dar um processo de assessment gratuito, um processo onde a ASR vai emergir na tua empresa, vai fazer um diagnóstico, vai compreender quais são os próximos passos que tu pode dar para sair dessa armadilha, ou então para tu não cair nessa próxima armadilha aí. A gente sabe que é uma frase clichê, mas ela tá presente, eu acho que diariamente aí no mercado, que é o barato sai caro, e realmente o barato, muitas vezes, se tratando de Salesforce, sai caro, 90% das vezes, talvez, né? Pra não dizer 100. Não, 100 não. Com a ASR é 1% vagabundo. Mas vagabundo. Não, mas falando a real assim mesmo, tirando toda a descontração, a ASR tá disposta a te ajudar, a te auxiliar a sair dessa daí.
entregando esse presente. Esse presente vai ser um código que a gente vai liberar aqui. Tu vai, quando solicitar ali o contato da SR no site, vai ter um espaço para tu digitar esse código. Qual código pode ser esse daí pra gente colocar hoje? Eu tinha pensado no Trap. Trap? Eu pensei no Trap também. Trap é curtinho. Então o código é Trap. Só entrar, clicar no link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então no QR Code que tá rolando aqui na tela. Entrou ali no site da SR, tu vai solicitar o contato da SR, vai ter um espaço do código lá. Só digitar Trap ali que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a desbloquear o potencial do Salesforce, que é uma ferramenta que pode mudar o rumo da tua empresa. Lembrando que a SR é a consultoria mais indicada pelo Salesforce e a maior aqui do sul do Brasil. E não existe nenhum caso de insucesso, nenhuma armadilha até hoje. Nenhuma armadilha até hoje. Inclusive, o Douglas aí, quando te atender, vai ter o prazer em te fornecer um cardápio de clientes para tu pegar uma referência ali atrás. Se tu encontrar algum caso de insucesso da SR aí, tu pode divulgar, porque ele não existe, beleza? Então, clica agora, entra em contato. Se tu quiser entrar em contato com o Douglas ou com o Ariel, começar pelo Ariel aqui. Ariel, tuas redes sociais. É @srconsulting.io ou .io. O nosso site é srconsulting.io. Entra em contato lá que a gente vai atender vocês. Se quiser conteúdo de Salesforce, desbloqueando Salesforce, segue esse canal aí, que eu acho que a gente não falou. A gente ainda não falou. já clica segue esse canal, compartilha esse canal. Estamos no YouTube, Spotify e outros streamers. E se quiser me seguir no LinkedIn, também tô mais ativo, Ariel Dornelles e @Ariel Dornelles no Instagram. Show de bola. E tu, Douglas, pra entrar em contato contigo, além do contato pela SR? Se quiser me seguir aí pela minha simpatia, por tudo que a gente tem entregue aqui pra vocês aqui no podcast, me chama lá no LinkedIn. Lá a gente produz conteúdo praticamente diário, né? Falando sobre Salesforce, sobre venda, trazendo aí todas as inovações também da ferramenta. É Douglas Machado Borges. Não tem muito mistério, né? Fica lá, só chamar que a gente vai atender vocês com o maior prazer. Show de bola, então. Lembra, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!